Sendo bem rápido, né? Nós vamos falar muito sobre hoje a questão de Abraão. Nós vamos abordar um negócio maravilhoso, uma revelação maravilhosa do Espírito Santo. Quem que era Abraão? Qual era o chamado? Como que Deus influenciou Abraão para o chamado? Porque, irmãos, chamado de salvação, de ministério, não é só simplesmente a pessoa pegar e falar assim, não, Deus me chamou e cai um meteoro na cabeça do camarada, né? E o cara já acha que vou fazer e tal, entendeu? Deus tem estratégia. Lembra lá no começo, sempre estou falando, né? Deus, ele é muito estratégico. Nós vamos ver literalmente. E para o plano da humanidade, Deus também é muito estratégico. Irmãos, rapidinho. Irmãos, estou vendendo livro não, hein? Só quem tem curiosidade quiser ler. Olha, se algum, um despertar, um bom livro, embora assim, é pequenas letras, mas assim, se alguém tiver uma curiosidade, se quiser ler, Heróis da Fé, um livro maravilhoso, fácil de entender, só que assim, é pequenininho, entendeu? A letrinha aí, né? Esse é um outro livro, Refúgio Secreto, um livro sim, também maravilhoso, também, entendeu? Também uma letra pequena, às vezes, tipo assim, tem pessoas que cansam com facilidade. Esse não é cristão, mas a abordagem dele, é fantástica. Deus fez associar esse livro com a estratégia de Deus, vamos dizer assim, né? Como fazer amigo e influenciar pessoas. Tem muitas coisas assim bacanas, né? Que eu aprendi, que eu falo assim, o lado de influenciar de Deus, muitas vezes assim, nesse livro ele aborda de uma maneira assim, né? De 1930 esse livro como influenciar pessoas. E, é muito bacana mesmo. E você vai ver assim como Deus também influencia as pessoas dessa forma mesmo, né? De não simplesmente chegar lá e falar assim, Jaime, eu estou te mandando você fazer isso. Não, ele tem estratégia para influenciar Jaime, as pessoas todas para o propósito que ele tem na nossa vida. Eu trouxe esses 3 livros assim, irmão, só para vocês, né, depois se quiserem tiver alguma coisa, tô despertando, né? Eu falo assim que eu passei um período que eu estava meio que relaxado, não estava lendo, lia só outras coisas lá, mas agora voltando aí a ler diversos livros aí, resgatando aí. A Cássia é uma biblioteca aí, não sei se ela ainda está nessa pegada, mas ela lê também bastante aí, gente. Beleza? Vamos lá para a gente entrar. Antes da gente entrar, né? Eu quero que vocês abram uma palavra lá em Gênesis, no capítulo 12. Eu vou ler rapidinho, porque tem muito assunto, muita coisa bacana. Nós vamos entrar aí e vai ser legal, vai ser bacana mesmo. Eu vou ler, né? E vocês vão acompanhando. Amém? Gênesis capítulo 12, posso começar a ler aqui? Tranquilos? Então tá bom. Então o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Só isso. Por enquanto, para depois a gente entra naquela questão de Abraão. Pessoal, recapitulando que nós vamos terminar essa aula, vai encerrar, daí o pastor vai, vai ter uma série que o pastor João vai estar passando, e vai ser legal, nós vamos aproveitar. Aí depois nós vamos retornar, só que nós vamos falar de um personagem também maravilhoso, que é Moisés. Quem era Moisés? Por que Deus chamou Moisés? Qual era o propósito? Irmãos, e quais eram as dificuldades de Moisés, associando a nossa vida também. Aqui nós vamos falar com Abraão também, porque às vezes a gente fala assim, Abraão, nossa, parece que ele está numa esfera. Daí quando você coloca Abraão para a terra, você fala, dá para a gente chegar lá, dá para a gente, dá para a gente estar na mesma pegada. Mas, primeiro, eu quero só recapitular rapidinho. Gente, desde o primeiro dia
que eu comecei a dar aula, eu sempre falei assim, qual é o propósito desse estudo? Talvez as pessoas não estavam aqui. O propósito fundamental, ele é salvação, família e chamado. Eu posso chamar de ministério. Desde a criação até o momento que nós vamos falar sobre Abraão, está envolvendo o quê? Salvação, família e chamado, né? Por exemplo, Adão, criação. A criação está envolvendo o quê? Né? Todo o start da humanidade. E envolveu dentro do que nós falamos, família, né? Você viu que Caim matou o seu irmão lá, e nós falamos sobre isso aí, foi, infelizmente, a situação aí mais crítica da Bíblia no início de tudo, né? Depois, nós tivemos assim, eu chamei de princípio. Gente, esses aqui eu montei para organizar, tá? Não está em livros não, é só para facilitar para a gente organizar, legalzinho. Primeiro nós tivemos aqui a criação, de você ver como que é o pensamento de Deus também, desses quadros aqui. Princípio, primeira fase, a criação. Deus criou, mas Deus já sabia que o homem iria cair. Isso que é fantástico de Deus. A mente de Deus. Eu já sabia. Então, daí que acontece? A humanidade começou a crescer, o negócio começou a desandar, chegou até o ponto de Noé. O ponto de Noé foi o seguinte, a segunda fase, segundo princípio, restauração, reestruturação da humanidade. Corta, né? Chegou lá, só a família de Noé e os animaizinhos entraram na arca. Uma reestruturação. Ainda não tinha um plano de salvação. Era a reestruturação da humanidade. Por quê? Porque no momento que a Bíblia fala assim, Deus se arrependeu do quê? O Deus se arrependeu do quê? De criar do homem. Então quer dizer, Deus falou assim, opa, na mente dele, falou assim, ó, vou acabar com isso. Eu criei, eu vou acabar. Vai lá, Jair, você que é um consultor de peças e desenvolve equipamentos com várias coisas. Se você cria um equipamento, você falou não serve para nada, você vai fazer o quê? Para sucata. Aí, tá vendo? Então quer dizer assim, Deus poderia fazer e nós não estaríamos aí, mas Deus já sabia o que desse lá. Olha o pensamento de Deus aí, opa, vou reestruturar a humanidade. Vou reestruturar. Aí depois, né, a humanidade, tudo bonitinha, organizadinha, nós vimos na aula passada, né, vários povos, vários continentes, né, fiquei a semana inteira ouvindo, o pessoal, né, contentes, alguns mais moreninhos, uns mais loirinhos, tal, né, os assuntos, mas que legal, pelo menos uma maneira divertida, a gente conseguiu aprender algumas informações. Espalhou-se uma humanidade. Daí, quando começou a espalhar, pessoal, lembre o seguinte, na visitação de Deus, quando a humanidade começou a crescer, eles começaram a adorar vários deuses. E para, né, o chamado mais importante da história, que Deus introduz mesmo o plano, né, o poder, a existência da salvação, aí você vai ver aqui, no terceiro princípio, que é o chamado de Abraão. O símbolo mais importante, grave isso, gente, o símbolo mais importante da salvação, né, é Jesus Cristo. Ele, o autor, ele deu a vida, ele que morreu na cruz, né, o sumo sacerdote, o poderoso, Jesus, que ao terceiro dia ressuscitou. Só que Deus é tão grandioso, irmãos, tão grandioso, que ele fez uma esfera já lá desde Abraão, falando do plano de salvação. Entendeu? E nós vamos ver por que Abraão é chamado o pai da fé. Por que Abraão foi chamado e como foi chamado? Então quer dizer assim, quando eu deparo, e vou preparar uma aula, né, isso mais pra frente, eu vou pegar duas pessoas que eu, né, estou estudando, Abraão e Pedro. Plano de salvação, o mesmo. Características pessoais, diferente, totalmente diferente. Só que, irmãos, o jeito,
que Deus tratou Abraão em alguns cuidados, né, de salvação, foi da mesma forma que Pedro. Ronaldo, como assim? Você está confundindo aí. Irmãos, eu afirmo que na próxima uma oportunidade eu vou trazer para vocês esse desafio. O chamado de Abraão para a salvação, o tratar de Deus de incentivar Abraão à salvação, foi o mesmo para Pedro. Olha, contexto bem diferente, hein? Bem diferente. Então não está lançado. Nós vamos conseguir chegar lá nessa aula. Nós vamos conseguir chegar nessa aula. Vai ser legal, vai ser bacana. Você vai ver que fala assim, aí tudo fecha. Você fala, a mente de Deus é fantástica. Você fala, como assim? Abraão lá, né? Velho Testamento, Pedro, Novo Testamento. Pedro tinha uma característica, Abraão tinha outra característica. Você vai ver aqui já características, nós vamos falar de Abraão. Você vai começar já a associar um pouco em algumas coisas, nossa, como ser humano. Aí vai ser fácil, você vai associar um pouco das características de Pedro, né? Em resumo, bora lá, pra frente? Graças a Deus, estamos juntos? Firme? Amém, graças a Deus então. Pessoal, notaram aqui? Então nós paramos aqui, gente. Salvação, plano de salvação. Posso parar? Posso apagar rapidinho? Entendeu? Fica à vontade, porque eu tenho que hoje correr e, claro, passar. Posso? Acabei tirando aqui. Beleza? Ótimo. Gente, então assim, nós vamos falar assim muito sobre Abraão, o que era Abraão, né? Como ele vivia antes, né? Por que Deus mudou o nome de Pedro, ou de Pedro, de Abraão. Já estou querendo dar aula já da comparação, é que eu fiquei fantástico, irmãos. Eu fiquei maravilhado, cara. Então assim, eu fiquei maravilhado pela revelação, né? Quando a gente fala sobre salvação. E é interessante, né, gente? Nós vamos falar muito sobre isso aí, sobre salvação hoje. Vocês vão entender. Bom, vamos lá. A primeira coisa era: quem era Abraão? E aí? Alguém pode deduzir quem que era Abraão? Calma aí, calma. Quem era Abraão? Chuta aí, gente. Vamos lá, fica à vontade. Vai, vamos lá. Legal. Pô, é assim, minha gente, ó. Filho. Nós falamos um pouquinho sobre ele na aula passada, né? Ele era comerciante. Tudo vendedor, como que é? Molão. Você sabe que eu vou contar um negócio. Às vezes eu comprava coisa, depois quando o vendedor ia embora, eu falava, meu Deus do céu. Não é já? Não. Foi ele que namorou. Poxa vida. Foi ele que inventou os livros. Ai, gente. No mundo nada se cria, tudo se copia, viu? É verdade, gente, verdade. Muito bom mesmo. Gente, é interessante, daí você vai entender quando entra no Novo Testamento, algumas pessoas a comentarem sobre os patriarcas, né? O domínio não era simplesmente o domínio da letra, mas o entendimento do pensamento do Espírito Santo por detrás da letra, literalmente, da história do povo de Israel.
Era muito fácil, e nós podemos falar aqui, que aqui nós vamos dar o início da história de Israel. É aqui que nós vamos dar o primeiro start de tudo, né? Lembra daquela situação assim que a gente olhar, né? A linhagem aqui, nós vimos Adão, né? Aí depois de Adão nós temos Sem, entendeu? Sete, perdão. Sete, segredo de Noé, perdão. 7. Aí, né? Vem a parte Noé. Aí sim, Sem. E vem uma galera toda aqui. E o pai de Abraão, Terá. Então, vamos lá. Primeira característica, nós vamos olhar, vamos lá, o lado humano mesmo, gente. Né? Vamos desprender um pouco, que às vezes nós filosofamos dentro da Bíblia. Errado, entre aspas, vamos falar assim. Às vezes nós colocamos pessoas muito acima de nós. Aí quando nós falhamos, quando nós temos dificuldades espirituais, o que acontece? Vem o desânimo. Eu não consigo chegar igual aquela pessoa. Eu não consigo fazer. Deus, esse negócio de ser cristão não é comigo. Irmãos, você vai ver aqui nessa aula como Deus tratou com Abraão. E era um camarada, entendeu? Que tinha um chamado espetacular. E depois, na próxima aula, você vai ver quando Moisés, como Deus tratou também. Muito dentro da normalidade de Deus, entendeu? Então não fica colocando filosofia dentro da Bíblia de coisa. Abraão! Se Abraão tivesse aqui! Não, calma, irmão. Igual eu tinha, Abraão. Valeu a pena, hein? Obrigado, hein? E se não fosse o start aqui, né? Mas eu posso falar também, irmão. Se não fosse Abraão, Deus ia levantar outra pessoa. Ele é Deus. É ou não é? E se Abraão fosse E se Abraão fosse um Adão na vida, tivesse caído, ia acabar o plano de Deus? Então, gente, eu sei que, né, se a gente começa muito o povo de Israel, né, se a gente falar Israel é perigoso até ser apedrejado, porque, né, ele tem aquele negócio. Eu coloco Abraão na mesma esfera do que Pedro. Coloco. E depois eu vou provar para você mais uma aula, uma vez oportuna. que eu descobri, irmãos, eu falo, não deixe comigo não. Deus é maravilhoso. Por isso que fala, a honra, a glória é de Deus. Deus é espetacular, irmãos. Por isso glorificar isso. Então vamos lá, né? Quem era Abraão? Filho de um homem rico, conhecido na cidade, comerciante, idólatra, vivia na cidade dos Caldeus. E mais interessante, irmãos, que a gente tem que pegar essa cidade, que é muito importante, muito, muito. Eu vou pegar aqui, gente, tentar escrever aqui, tá? Para não fazer uma bagunça na cabeça de vocês, a gente fechar, entender o chamado de Abraão. Tem que ter esse start aqui. Mesopotâmia é o nome da cidade, a região. É como se fosse um aglomerado de cidades que vivia ali. Eu vou fazer uma pausa aqui. E você vai ver, às vezes, quando você está lendo, quando você viu alguns versículos no Novo Testamento falando de Abraão, que Abraão viveu em tendas, que Abraão pela fé fez isso, fez aquilo. Irmãos, muitas coisas que Deus teve que tirar do próprio Abraão, quebrar um pouquinho de Abraão. Por quê? Vamos lá. Abraão, filho de um homem rico. Mesopotâmia, aqui, irmãos, a galera já estava aprendendo o quê? Alguns princípios de leitura.
Aqui, que loucura, né? Tecnologia. Por quê? E aí? Porque essa região lá de milhares de anos já dominava a tecnologia. Hã? Hã? Irmãos, a tecnologia a gente olha muito robótica, né? Calma aí, virtual. Não é só isso não. Irmãos, quando Deus pegou e falou assim, ó, epa, descia lá, eu vi que a galera está construindo aí a Torre de Babel. A tecnologia daquele momento para construir a Torre de Babel estava superior à época que eles viviam, viu? E pode ver a Bíblia, falou assim, ó, vamos confundir a língua deles, porque senão onde que esse povo vai parar? Tá na Bíblia isso aí, viu, gente? Né? Então quer dizer, aqui já estava, essa região estava já começando a ter um polo fantástico. Há manuscritos de muitas coisas históricos, partes teóricas, teológicas, é tudo muito bem estruturado dessa região, que era para ser a região mais potente de todas. E era a região mais potente. E era a região mais avançada. Se era mais avançada, Abraão era o quê? Conhecedor dessa tecnologia, era ou não era? Entendeu? Então quer dizer assim, gente, aqui a galera mesmo estava afiadíssimo. E sabe o que eles mais fabricavam aqui na Mesopotâmia? Tijolos. Então ali já se dava uma arquitetura fantástica de tijolos. Aí Deus vai o quê? Transformar a vida de Abraão. Abraão, você vai viver em tendas. Porque eu não sabia como que Abraão vivia. Qual que era, né, a maneira que ele vivia. Beleza? Gente, vamos lá. Para a gente olhar um pouco para quem era Abraão, nós vamos conhecer um pouquinho quem que era Terá. Terá era o pai de Abraão, um camarada que tinha dinheiro, um cara que tinha facilidade no comércio, um cara que ele construía ídolos, ele vendia esses ídolos, né? Ele era um cara assim, idólatra, puro mesmo. E o mais importante que assim, ele era a pessoa que ele tinha 3 filhos. Quais eram os filhos? Alguém chuta aí ou não? Ó, eita glória! Calma! Abraão, Naor, quem quer mais? Fala aí. Arão, né? Arã, né? Não? Arã. Não é Arão não, hein? Arã, gente. Entendeu? Na nossa escrita de português, Arã. Né? Não fica lá, calma. Você vai ver o português. Senão aí ficava graça, né? Tô brincando. Irmãos, só para vocês entenderem rapidinho, deixa eu só ver o horário para eu não perder aqui. Essa é só a introdução. Daí a gente vai com mais calma. Irmãos, Abraão, ele não era o mais velho. Entendeu? Já vou partir por aí. Não era o mais velho. Antigamente, você ouviu que né? O primogênito é o que mandava. Era ou não era assim? Você ouviu no Velho Testamento isso? Abraão já não era o mais velho. Então ele não comandava. Vou falar. Vou falar. Arã. Exatamente. E esse mais velho, ele teve um filho. Ló. Exatamente. E ele morreu cedo. Arão morreu cedo. Depois vocês vão ver, gente, que o chamado de Deus na vida de Abraão tem que tomar cuidado com a questão que eu falei, família. O plano de salvação, ele é muito importante,
Mas você vai ver por que um símbolo de salvação de Abraão retrata a nossa vida, que a salvação ela é individual. Quando Deus fala assim, Abraão, né, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra distante que eu te mostrarei e tal, não sei o quê. A primeira partida, sabe o que aconteceu? Abraão levou o seu pai, boa parte da família, de tudo, foi habitar em onde? Em Harã. Entendeu? Então foi a primeira coisa que Abraão fez. Nós vamos ler, vamos ver com cuidado e vai olhar o porquê Abraão habitou lá em Harã. Mas não era para habitar em Harã, era direto para Canaã. E depois a gente vai escrever certinho, estruturando isso aí. Teve lá, Harã morreu, só para vocês entenderem a família de Harã. Ló, né, começa a ter uma aproximação muito grande de Abrão. E Naor, depois vocês vão ver lá pra frente, entendeu? Naor, um cara que também tinha terras, um cara tinha muitos, né, fama, estrutura. Aí Abraão fala para Isaac, volta lá pra terra lá. Pra quê? Pra ter o casamento. Só para vocês entenderem porque Isaac teve que voltar e tal. Bom, gente, para antes de entrar no nome de Abrão, a primeira coisa, Harã, né, Terá tinha dinheiro, Harã tinha dinheiro. Terá tinha filho, é óbvio, né, os filhos de Abraão, um deles. Harã tinha filho, Naor tinha filho e Abrão tinha filho. Então, a primeira coisa que nós vamos tentar escrever aqui, para a gente definir. A estratégia de Deus. Abraão não tinha filhos. Bom, a segunda coisa, Harã, vamos chamar de cidade, uma terra. Podia ser um sítio, podia ser um local, um bairro, não importa. Mas vamos chamar de cidade para ficar mais fácil? Harã tinha uma cidade. Amigo? Naor tinha também. E você vai ver depois porque Isaac voltou lá para Naor. Abraão tinha uma cidade? Tinha ou não tinha gente? Tinha ou não tinha? Abraão tinha uma cidade? Dele mesmo. A terra dele mesmo. Vamos, Abraão não tinha. Ele era um seminômades. Ele não tinha essa propriedade física. Terras. Vou escrever terras. Vamos entrar no nosso contexto de hoje comparar com o contexto de antigamente. Um camarada que tinha, né, uma família estruturada, uma família importante, uma linhagem importante. Se ele não tivesse filho, ele era criticado? Era ou não era? E qual que era o coração de Abraão nesse momento? Ele se sentia o que? Inferior. Inútil, porque não produzia. Porque era um mandamento, literalmente assim, na sociedade, era o que? Você gerar filhos. Exato, isso. Muito bem. Mas não por causa. Aí que eu quero entrar, gente. Não era por causa de Abraão, entendeu? Era por causa de quem? Sara. Aí outra questão também, gente. Como que Abraão, por isso que a Bíblia fala assim que, né, que o obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, tal, né, que cuida da sua casa, lá no Novo Testamento. Por isso que Deus, por isso que está escrito muito sobre a forma de nós tratarmos a nossa família. Ela é muito importante para o plano de salvação. Lembra? Salvação,
família e ministério. Eu vou fazer uma pergunta interessante. Abraão poderia casar com outra mulher? Nessa época aqui? Lógico que podia, gente. Terá o pai dele, não tinha só a mãe dele. Porque era Abraão, na época, era uma construção de terra, de expansão, gente. Era natural. Olha Davi tinha quantas mulheres? Naquela época, gente. Calma. Naquela época. Mas eu entendo só o pensamento de família de Abraão. Só quero que você entenda assim. Mesmo com toda a situação, Abraão não abriu mão de Sara. Gente, olha, Abraão não abriu mão de quem? De Sara. O pai de Abraão, você acha que o pai de Abraão podia falar assim, Abraão, calma, você acha que ele não teve essa conversa? Não sei, não está escrito, mas poderia. Mas casa, não abandona a Sara não, mas você sai uma descendência aí de outra. Poderia. Mas Abraão persistiu. Legal. Depois deu, porque depois você vai ver que, infelizmente, pela influência de Sara, Abraão não queria, mas Sara quis dar uma de louca lá, né? Só de Deus. Vamos lá, gente. Bom, vamos lá. Nome de Abraão, deixa eu apagar aqui já agora, né? Já descobri uma personalidade. Gravem isso que eu acabei de falar né? Ele era inferior, não tinha filho, não tinha terra. Isso aí é muito importante, né? Deixa eu mais fácil. Olha como que essa revelação ela é tremenda. Daí eu já mato esse para ganhar tempo também. Já resolvo essa questão dos nomes aqui. Abrão. O nome de Abrão, gente, ele foi dado porque era assim, Terá, ele tinha um Deus específico, porque ele tinha o Deus que ele amava, que era o Deus Sim, o Deus da lua, Terá, que era o pai de Abraão. E ele era idólatra, Terá era muito idólatra e tal, deu o nome, porque daí ele falou assim, Abraão, você vai ser chamado pai de um povo, mas também de vários deuses. Olha só que interessante, o homem. Aí Deus é maravilhoso. Quando eu estava estudando, eu falei, rapaz, por isso que Deus mudou, né? Pai de Abrão, pai de um povo, pequeno povo, um povoado, um bairro, um vilarejo. Importava. Mas Abrão, seu nome significa que você é um adorador de vários deuses. Aí Deus falou, calma, essa história aí, eu vou mudar aí, né? Abraão, pai de uma grande multidão, vai mudar a história. Não só da história da Bíblia, mas a história em relação ao contexto geográfico que é Israel, entendeu? E o contexto que, irmãos, primeiro marco do cristianismo começou aqui, Abraão, primeiro marco do cristianismo, Abraão, somente um Deus. Esse Deus é maravilhoso, não é? Amém? Pode aplaudir, só para a gente glorificar o nome de Deus. Antigamente,
Na Mesopotâmia tinha vários deuses. Vários deuses. Porém, há um Deus que há muitos se perderam e não conheceram, e se conheceram só por história, sabe? Aquela coisa que o avô conta, havia-se um tempo. Então se passava uma tradição, mas não um relacionamento. Olha como que é importante. Às vezes tem religiões que são passadas por tradições, não por relacionamento. Que esse Deus é um Deus nosso maravilhoso, entendeu? Né? O Deus nosso grandioso, que nós sabemos quem que era o nome que eles tanto, né, falam assim, quem que é o nome de Deus? E às vezes você vai ver assim, como Paulo falando assim, olha, eu estava passando nessa cidade, essa cidade estava escrito assim, ao Deus fulano, ao Deus ciclano, e lá embaixo, ao Deus desconhecido. Sabe por quê, irmãos? Por causa disso. E a cidade começou a crescer, se expandir, a humanidade começa a crescer, se expandir, as coisas começam a entrar, aí entra um monte de coisas, várias coisas massacrando. Hoje, no nosso dia a dia, nós sabemos que é o quê? Tanta coisa, tantas vozes, tantas, né? Tanta filosofia, e às vezes vai deixando vago que é o nome de Deus. O que é Deus? O que é temer a Deus mesmo, gente? Vou falar assim, o que é temer a Deus? Vou lançar essa pergunta. O que é temer a Deus? Me ajuda aí. O que é temer? Temer, o temor. Respeito, reverência. Entendeu? Então quer dizer, nós estamos muitas vezes perdendo um pouco aí a identidade, a forma como que ela é literalmente, entendeu? De Deus, o quanto é importante para a nossa vida aqui. Irmãos, Mesopotâmia hoje, ele é o Iraque, a região do Iraque, entendeu? Era um império que foi construído, depois foi para o Império Babilônico, aí foi destruído, veio o Império Assírico, tomou aquele Império Assírico, aí veio no final lá na frente o Império da Pérsia, e irmãos, nem vou entrar nesse detalhe, para nós não nem até chegar no final, o mais importante que hoje é o Iraque, né? Daí tem muitas questões, né, de religião, de estrutura, mas para nós agora não é importante. Agora nós vamos para o núcleo, e daí é interessante. Aí, bom, o chamado de Abraão. Alguém pode abrir para mim, fazer um favor? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, e ler uma voz forte aí, só para eu ganhar tempo, eu vou escrevendo. Gente, pode ser uma pessoa só. Atos capítulo 7, até o versículo 6, entendeu? Atos capítulo 7, versículo 1 até o versículo 6. Alguém uma voz forte aí, pode ler, fazendo favor. Enquanto isso eu vou escrevendo, tá? E disse o sumo sacerdote: porventura isto é assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da sua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora.
e não lhe deu nela herança, nem ainda espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele, e a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitaram à escravidão, e maltratariam por 400 anos. Muito bem, muito bem. Irmãos, primeira coisa que nós falamos lá atrás, Canaã foi amaldiçoado por quem? Por Noé. Então, Noé amaldiçoou. Aí você vê, Deus é justo, estratégico. Deus falou assim, calma aí, eu não amaldiçoei Canaã. Foi um homem. Dei liberdade para o homem pisou na bola, mas vamos mudar essa história aí, entendeu? Canaã foi amaldiçoado, mas foi abençoado por Deus. Terra prometida. E, irmãos, e você vê Deus falando sobre, a palavra falando sobre Canaã de uma maneira que mana leite e mel. Isso muitas vezes, irmãos, aí eu quero fazer, por isso que eu falo, família, salvação, família e chamado. O importante é o seguinte, irmãos, não importa o berço que você veio, não importa o que remeteram contra a sua vida, o teu chamado de Deus, ele é muito mais importante que qualquer palavra do ser humano. Ele quebra a maldição por um sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E isso é um símbolo, irmãos, da salvação. Que eu estou falando aqui de Canaã, gente, né? Do chamado de Abraão, um símbolo de salvação. E você vai ver que literalmente é isso, né? O plano de quebrar as maldições, as cadeias, corrente, né? De ser liberto. De você, né, ora amaldiçoado pelo homem, mas por Deus, quebrando toda a maldição e ser abençoado. Terra prometida, eu e você, nós somos o quê? Povo santo, adquirido, eleito. Amém? Só para uma introdução, separado. E, irmãos, e Canaã tinha todos os princípios para ser terra prometida? Canaã tinha todos os princípios para ser terra prometida? Eu acho que não, era mais idólatra. Irmãos, sabe o que mais acontecia em Canaã, gente? Idolatria. Entendeu? Eles matavam seus próprios filhos. Isso mesmo. Ó, sacrifício de filhos, entendeu? Abominação, era terrível. Aí Deus chama uma terra que deserta, vazia, né? Isso que é importante. Bom, primeiro importante, aí a humanidade estava com vários deuses. Aí Deus vai começar a revelar o que? O Deus Todo-Poderoso, introduzindo o Deus, o Yahvé, o Deus Todo-Criador. Só que, irmãos, você já parou para pensar quando Estevão começa a falar que o próprio Cristo teve um encontro com Abraão? Para que Abraão pudesse ser um símbolo de salvação, era necessário que tivesse um encontro com quem? Com Cristo. Por quê? A mensagem da cruz remete a quem? A Cristo. O plano de salvação remete a quem? A Cristo. Então Abraão ele tinha que ter um encontro justamente com quem? Com Cristo. Então por isso que Estevão na revelação ele fala justamente esse encontro com quem? Vamos ler de novo. Vamos lá, pessoal, pegou ou não? Vamos lá. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam. O Deus glorioso apareceu a quem? Irmãos, há uma palavra na teologia que é muito importante. Teofania.
primeira aparição de Cristo para a humanidade foi essa. O chamado de Abraão, plano de salvação. Aí que Estevão continua, teofonia, gente, vai lá. Aí o Deus glorioso, o Cristo Jesus, apareceu a Abraão, nosso pai, estando ainda em que lugar? Mesopotâmia. Na Mesopotâmia. Então assim, gente, não apareceu em Arã, apareceu em Mesopotâmia. Depois que eles foram para Arã, se estabeleceram lá, aí o pai de Abraão morre, aí Deus, opa, Abraão, chamado, tal, Abraão falou assim, vamos sair, vamos para Canaã. Então a teofonia, o primeiro que? A aparição de Jesus Cristo para a salvação. O que nós vamos fazer? Um comparativo aqui, um comparativo do plano de salvação de Jesus Cristo na vida de Abraão no Velho Testamento. Justamente isso. E como que nós vamos fazer isso? Quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, vamos lá. Eu quero que alguém abra em Efésios capítulo 2, rapidinho. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. E o outro, em Romanos capítulo 10, versículo 17. Primeiro, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. E o outro, Romanos 10, somente o versículo 17. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não uma recompensa pela prática de boas obras, mas para que ninguém venha se orgulhar. Logo a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Oh, glórias! Está vendo como que Deus... Aí eu falo com muita certeza que o Deus, no Velho Testamento, Jesus falou assim, eu vou mudar a história da humanidade através desse homem, já dando o start da salvação, que é a descendência, que a Bíblia fala que é essa descendência aqui, né? É a descendência do que, gente? Que esmaga o quê? Exatamente. Oh, Deus é maravilhoso, né? Então nós olhamos aqui para os versículos de Efésios e Romanos. Primeiro, graça e fé. Tudo isso teve lá no Velho Testamento. Por quê? Aí a gente entra no que nós falamos. Abraão sentia inferior. Abraão não tinha filhos. E não tinha terras. Esse era o mundo dele, Mesopotâmia. Ele queria o quê? Uma humanidade, uma família, terras, tal, riquezas. Esse era o mundo dele, porque era um mundo idólatra. Era um mundo que natural de Abraão. Aí entra a estratégia maravilhosa de Deus, aonde que como que Deus ele age, como que é o pensamento de Deus. Irmão, vocês acham que muitas vezes quando um plano de salvação simplesmente o cara chegou lá e falou assim, eu estou falando aqui sobre Jesus Cristo, deu um start na minha cabeça, eu aceitei, nossa, tá, não sei o que. Irmãos, Deus sempre vai agir numa causa que vai chamar a sua atenção, em a sua necessidade. Há planos de salvação que demora tempos. Há mudança de vidas que são periódicas e há mudanças instantâneas. De Paulo foi instantâneo, por exemplo. De Abraão foi uma mudança periódica ou instantânea? Por quê? Exato, parabéns, muito bom. Periódica. Vamos agora associar a nossa vida. A nossa mudança de vida, ela é periódica ou é instantânea? É periódica. Então daí começa a estratégia de Deus do chamado, né? Da fé. O
primeiro marco, por isso que ele é o patriarca da fé. Mas não é porque ele teve fé simplesmente assim, ó, me apareceu Deus, igual Moisés está lá, tal, né? Naquele encontro, a sarça e não sei o que, aquele diálogo. É porque Deus conheceu o que? O coração de quem? De Abraão. De uma maneira de Deus tinha o que? Incentivar Abraão nessa jornada. Qual era o incentivo? Sai da sua terra, da sua parentela, que você irá para uma terra que eu mostrarei, né? Quando ele fala no contexto de mostrar, de falar assim, ó, você vai possuir essa terra. Aí Abraão, opa, não sou nada aqui, meu. Incentivo. Eu não sou nada aqui. A minha vida só vive um fracasso, né? Tipo assim, não sei qual que é a humilhação que Abraão estava tendo, talvez uma humilhação aí. Aí olhando o quê? Qual é a segunda coisa? Não tinha filhos. Aí falou, opa, você vai ser um pai de uma multidão. O que isso, rapaz? Esse... palavras, mas ele não tinha a fé suficiente de quem estava falando para ele. Então, o ponto que ele teve com Deus, teve que quebrar uma parte da coxa dele, ele sempre lembrar quem falou para ele. Não, da coxa não. Não, calma aí. Não, gente. Lembrando aqui, gente, ó. Teofania. Ele teve um encontro com a aparição de quem, gente? De Jesus. Calma aí, gente, ó. Primeira aparição de Jesus, teofania. Então aqui, ó, Jesus já está simbolizando um plano do quê? De salvação mesmo. Pega isso aí, entendeu? Né? É assim que é a salvação. Daí Jesus está mostrando para nós, humanidade, como que é a salvação. Que ele é paciente, ele é longânimo, ele é bondoso, entendeu? Você vai ver o que? Lá, né? Nos princípios de Deus, todos os atributos de Deus, né? Com Abraão, gente. Porque senão Deus estourasse já. Não, Abraão, já não dá, certo? Já, vamos substituir Abraão. Podia, filho, Abraão pisou na bola em alguns momentos. Vamos lá pelos lados negativos, entre aspas, só para a gente comparar nós com a humanidade e parar de quebrar essa filosofia muito grande e ver que a nossa mudança ela é periódica, irmãos. Basta a gente sujeitar a Deus. Primeira coisa, Abraão não foi direto para Canaã. Ele parou onde? Em Harã. Era para parar em Harã? Segunda coisa, Abraão imediatamente deixou a idolatria? Não. Terceira coisa, o pensamento de Abraão estava na Mesopotâmia, de viver o quê? Casa de tijolo, irmão, era palácio, era casão, era mansão. Foi viver onde? Em tendas. Quarta coisa, olha quando nós estamos descobrindo agora, hein, gente? Entendeu? Olha o processo de salvação. Quarta coisa, Abraão literalmente teve momentos que ele desviou o curso natural da fé dele. Foi para onde? Quando o cara apertou, quando ele já estava em Canaã. Egito, muito bem. Era para ir para o Egito? Que se Deus já ia suprir? Agora vamos trazer para nós. Muitas vezes nós estamos lá, na fé, ó, aqui, né? Altos e baixos. Nossa fé, nossa vida espiritual. Quando está lá embaixo, é natural a gente ir para onde? Para a nossa zona de conforto. Entendeu? Natural. Até que a gente começa a sujeitar,
permite que o Espírito Santo trabalhe. Gente, o ato de permitir se lançar, esse que é o mais importante. De caminhar com o Espírito Santo, me ajuda. E você vai implorando, você vai suplicando, e você vai orando, e você vai, né, conversando. O conversar com Deus, irmãos, né, o dialogar com Deus, Abraão, ele adquiriu ao longo do tempo, foi ou não foi? Não foi uma coisa instantânea. Dialogar com Deus, da mesma forma nós também. Pode dialogar, nós vamos aprendendo essa questão aí, entendeu? Né? Aí, gente, só pra gente olhar aqui um pouquinho, não sei que ela deixou pra terminar, olha, já até extrapolei aqui. Pra gente encerrar aqui. Deus usou todas essas formas para quê? Para mostrar a nós cristãos, para a gente que não ter dúvida que Ele é Deus que salvou no Velho Testamento, no Novo, no meio, no começo, no fim, e está pronto para salvar a qualquer momento, para não ter dúvida nenhuma de que por isso que a gente pega esse estudo aqui e a salvação, irmãos, começa a olhar muito para esse sentido aqui. Bom, vocês podem me dar, se eu falar 3, eu estou mentindo, eu sei que eu extrapolei o tempo aí, 5 minutos para eu encerrar? Posso ou não? Eu sei que alguns já estão, né, pensando na cozinha, no almoço e tal. Não, é rapidinho, gente, rapidinho. Hebreus capítulo 11, só para a gente encerrar. Eu quero que alguém abra rapidinho, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Alguém com a voz forte aí, versículo 6 até o versículo 9. 6, 9. 11, 6, 9. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus e o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra. Ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E, mesmo quando chegou à terra que havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram uma mesma promessa. Isso. Quebrou? Legal. Nós vamos encerrar. Isso é muito interessante. Gente, para a gente encerrar, nós vimos o plano de salvação, nós vimos que os cuidados, se a gente olhar, gente, aí eu vou convidar vocês a ler lá, né, na casa de vocês, estudar um pouquinho, ler assim, a vida de Abraão, o que Abraão aconteceu. Abraão, né, aí ele vai para o Egito, mente, volta, faz o povo lá sofrer, e daí tem a separação entre Abraão e Ló. Nem vou entrar nesse contexto, que a gente já está, né, até conhecido. Separa de Ló, depois resgata Ló. Ló dá uma dor de cabeça muito grande. Abraão não era para ter levado Ló. O plano de salvação era o quê? Era individual, era na vida de Abraão. Mas enfim, Deus respeita. É isso que muitas vezes na nossa vida, Deus respeita as nossas decisões. Nossas decisões muitas vezes tem também, né, as consequências das decisões. Por isso que às vezes nós ficamos lá preocupados. E aí, para chegando até o final, né, da história de Abraão, né, Deus dá o filho. Qual foi o primeiro filho de Abraão? Zaquinho. Isaac. Mas o primeiro, isso da promessa. Mas Abraão vacilou numa decisão do quê? Ismael. Ismael. Aí divide a nação. Não, esse aí
Gente, isso aí é a história de Cã, gente. É Cã. Cã é outra história. Tem nada a ver com Ismael, gente. Aí beleza. Por que, gente, ela falou do marronzinho? Gente, Ismael marronzinho, porque era pela descendência de Cã, né? Quem que era a mãe de Ismael? Agar. Ela era de qual povo? Egípcia. E a egípcia era do povo de Cã, né? Os egípcios. E eles eram escurinhos, os egípcios, né? Lá no contexto do início da história dos egípcios, os grandes guerreiros, né? Mas para a gente encerrar, gente, ever, né? Essa palavra em hebreu, ever ou ever, porque muitas vezes você ouviu falar sobre hebreus e não deu conta de quem são esses hebreus. Irmãos, hebreus vem da história de Ever, e da Ever significa sai da sua terra, Mesopotâmia, a trajetória até Canaã. Esse nome se deu ao hebreu, Abraão. Nasceu esse nome por intermédio de Abraão. Ever significa trajetória, de Mesopotâmia, um dos caldeus até Canaã. Por isso ouve muito na palavra assim, o hebreu, hebreus, aos hebreus, devido à trajetória de Abraão. Irmãos, tem muita coisa, mas eu encerro agora nesse momento. Eu agradeço muito a participação de vocês, né? Foi muito bom por esses dias, mesmo naquela correria. Espero pelo menos um pouco ter passado informações. Que Deus abençoe mesmo. Amém? Vamos colocar em pé, fique à vontade.